Vamos definir agora a função cossecante. A função cossecante tem domínio reais, excluído os valores inteiros de π, e a imagem corresponde ao intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Dado θ, cossecante de θ é o número real definido da seguinte forma. Marca-se no ciclo trigonométrico o ponto P, correspondente ao ângulo de θ, radianos, e considera-se a perpendicular ao segmento OP, ou seja, esta reta mostrada na figura, e considera-se em seguida o ponto R de interseção dessa perpendicular ao segmento OP com o eixo Y. Então, define-se a cossecante de θ como sendo o valor desse segmento R, adotando-se a seguinte convenção. Se o ponto R estiver acima da origem, ou seja, se esse ponto R tiver a sua coordenada y positiva, então cossecante de θ é positivo. Se o ponto R estiver situado abaixo da origem, então cossecante de θ é negativo. Vamos analisar agora a variação de cossecante de θ com ângulo. Consideremos então a faixa θ maior que zero, menor ou igual que π sobre 2. Quando θ é zero, o ponto P nessa figura assume essa posição no eixo X. Então, segmento OP, nós traçamos agora perpendicular a ele, que dá uma reta paralela ao eixo Y. Então a gente vê que, nesse caso, o ponto R ele não é produzido, pois a reta é paralela ao eixo Y. Mas a gente vê que se você pega valores muito pequenos do ângulo, essa perpendicular ao segmento OP, ela estaria produzindo uma interseção que daria um ponto R muito afastado da origem. E, consequentemente, nos daria um comprimento R muito grande positivo. Ou seja, a gente pode indicar isso dizendo que a cossecante assume valores tão grandes quanto se queira quando θ é próximo de zero por valores positivos. Ou seja, a gente tem um comportamento mostrado aqui por essa desigualdade. À medida que o ponto P ele vai se aproximando da posição correspondente ao ângulo de π sobre 2 radianos, a gente estaria com a seguinte situação. E aqui o ponto P coincide com o ponto R. E o valor do segmento OR, então, é o raio da circunferência, que é 1. Então, a gente teria essa faixa de valores para a cossecante. Quando θ varia de 0 até π sobre 2, a cossecante está situada nessa faixa. Então a gente representa isso aqui em π sobre 2 é 1, próximo de 0, o valor cresce indefinidamente. Então, parte do gráfico estaria representada aqui.
Consideremos agora a faixa entre π sobre 2 e π. Se o ângulo é π sobre 2, a gente já viu que é cossecante, vale 1. Então, consideremos aqui um ponto P associado a um valor θ entre π sobre 2 e π. Então, a gente traça perpendicular ao segmento OP, tangenciando aqui a circunferência, e a gente vê que essa perpendicular ao segmento OP iria produzir uma interseção com o eixo Y, que é esse ponto R, que daria um valor positivo para a cossecante. Agora a gente nota que, se esse ponto P se aproxima da posição correspondente ao ângulo de π radianos, então essa perpendicular ao segmento OP, ela não produziria o ponto R, porque nós não teríamos uma interseção com o eixo Y. Mas a gente consegue perceber que, à medida que esse ponto P se aproxima da posição correspondente a π radianos, a interseção com o eixo Y iria produzir um ponto R que estaria se afastando cada vez mais da origem, assumindo essas posições acima da origem, ou seja, associado a uma cossecante positiva e que cresceria indefinidamente. Então, a gente pode dizer que nessa faixa de π sobre 2 a π, a cossecante estaria variando nesse intervalo. E isso a gente indica com essa parte aqui do gráfico. Vamos considerar agora a faixa entre π e 3π sobre 2. Então agora, o segmento OP, a gente, ao traçar a perpendicular ao segmento OP passando pelo ponto P, nós obtemos aqui um ponto de interseção com o eixo Y que está situado abaixo da origem. Então a gente teria agora um valor de cossecante negativo. Se o ponto P é próximo da posição correspondente a π radianos, a gente vê que essa reta perpendicular ao P, ela assume uma posição paralela ao eixo AY, o que indica que esse ponto R, à medida que o segmento perpendicular ao OP ele vai assumindo a posição paralela ao eixo Y, esse ponto R ele vai se distanciando da origem, situando-se em posições abaixo da origem, ou seja, a gente tenderia um valor da secante muito grande em valor absoluto, mas negativo. Então, nessa faixa de π a 3π sobre 2, a secante estaria assumindo um valor, cossecante estaria assumindo um valor que iria de menos infinito e se aproximaria do valor menos 1 em 3π sobre 2. 3π sobre 2 a gente estaria com a seguinte situação. O ponto P, a perpendicular ao OP, isso aqui leva o ponto P e R a coincidirem, e o valor seria menos 1. Porque o ponto R está abaixo da origem e o valor do comprimento em valor absoluto seria 1. Então, a cossecante estaria assumindo essa faixa de valores aqui. Então,
no gráfico menos infinito, quando θ é próximo de π, por valores maiores do que π. Então ela viria daqui e assumiria o valor menos 1 em 3π sobre 2. Ou seja, o gráfico corresponderia a algo aqui assim. Consideremos agora o intervalo de 3π sobre 2 a 2π. Então, segmento OP, a gente aqui traça a perpendicular ao segmento OP passando por P, e a gente produz uma interseção com eixo Y representada por esse ponto R. Então, a gente vê aqui que a cossecante de θ seria o valor desse segmento, e como R está abaixo da origem, ela assume um valor negativo. Então, a gente já viu no caso anterior que quando θ é 3π sobre 2, a cossecante assume o valor menos 1. Só que a gente nota que à medida que o ponto P ele vai se aproximando da posição correspondente ao ângulo de 2π radianos, essa reta perpendicular ao OP ela vai tendendo a uma posição que é paralela ao eixo Y. Então, à medida que esse segmento perpendicular ao OP ele vai se aproximando dessa posição paralela ao eixo Y, esse ponto R ele vai se afastando cada vez mais da origem, situando-se abaixo dela. Isso indica então que o valor da cossecante tenderia a menos infinito. Então a gente teria esse intervalo correspondente à cossecante no intervalo 3π sobre 2, 2π, ou seja, ela vai de menos 1 e assume valores que tendem a menos infinito. Então a gente teria essa parte aqui representando o gráfico da cossecante. E uma análise semelhante nos levaria a ter esse aspecto aqui para o gráfico da cossecante, na faixa de valores negativos.